Olá! Estamos aqui novamente com aqueles vídeos de bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Salomão Benchaia. Pronunciei certo, Salomão? Benchaia. Isso mesmo. Querido. De Porto Alegre, né? Moro em Porto Alegre, mas sou de Belém do Pará. Sou paraú. Pará aqui no sul. Quase meu vizinho, porque aqui no Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro, as pessoas estão distantes, às vezes 50 quilômetros, mas a gente se chama de vizinho. Então, querido, seja bem-vindo a esse canal, a esse espaço, e te apresenta para a comunidade do canal, e aí a gente vai começar nossa conversa. Muito bom, Suzana. É uma alegria para mim de estar conversando contigo. Vou te tratar por tu, porque aqui no Sul nós somos, né? É tu, lá no Norte, na minha terra, é você, né? Sim. Tratamos por você, mas é uma alegria muito grande e, sobretudo, poder ser conhecido também pelos teus amigos, pelos teus seguidores, por essa turma de esquerda espírita, né, da qual eu também sou integrante, apesar de ter muito cuidado de tratar esses assuntos no centro espírita, né? Sim. Porque geralmente dá briga e dá problema. Mas eu sou de Belém do Pará e estou com 75 anos, casado com uma pedagoga, professora universitária, a Maria de Fátima Canelas Benchaia, que também é paraense. Nós nos conhecemos lá em Belém do Pará, e na União Espírita Paraense, na Mocidade, onde nós frequentávamos. Que lindo! Porque eu sou espírita das antigas, né? Eu sou de família judia, né? Pelo nome já está dizendo, e até os 16 anos eu ainda fui à sinagoga. Mas, com 13 anos, eu já acompanhava a minha mãe, que era médium, e que buscava nos centros espíritas, lá em Belém do Pará, socorro para o meu pai, que sofria de umas dores atrozes no rosto, né? Trigêmeo. E ela buscava ajuda, porque o tratamento médico não resolvia, e eu acompanhava a minha mãe, com 13 anos, nos centros espíritas, e já presenciava as sessões mediúnicas, inclusive, né? Então, já por aí, apesar de frequentar a sinagoga, eu também ia nas sessões espíritas, lá da minha terra. Só que, com 16 anos, o meu pai me presenteou com uma estante cheia de livros que ele comprou no leilão. Olha e eu, só. olhando os livros que estavam na estante, encontrei o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é possível. Que lindo Aí isso, Salomão. comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, achei aquilo uma descoberta assim, maravilhosa, e logo em seguida eu já estava lendo os demais livros do Kardec. Que lindo, com 15 aninhos. Meu Deus, que bonito. Isso, e nessa época a minha mãe já tinha se ligado a um centro de Umbanda, porque ela tinha uma mediunidade muito boa, mas ela se adequava mais nas práticas umbandistas e não nas casas espíritas. Ela ia na casa espírita e dava sono para ouvir as palestras. Então, na Umbanda, ela recebia o caboclo 7 flechas e aquelas entidades todas, e eu gostava muito daquilo, né? Tanto que eu fui ser cambono. Sabe o que é cambono, né? Não, o que é cambono? Cambono é uma espécie de secretário dos espíritos, né? Ou seja, no médium... Na Umbanda. Na Umbanda. Olha que lindo. Isso antes de ser espírita, né? Mas eu já estava lendo o Evangelho e as obras de Kardec. E lá na Umbanda eu anotava as receitas que os espíritos davam para as pessoas que iam buscar ajuda, né? Ai, que coisa querida. Era tipo um secretário, assim. Eu era secretário. Cambono era o nome que se dá na Umbanda. Aí me deu vontade de levar os ensinamentos, as palestras espíritas para a Umbanda. Mas aí não deu certo, né? O pessoal não estava muito interessado, muito afim.
E eu soube que na União Espírita Paraense, que é a entidade federativa lá em Belém do Pará, no estado do Pará, tinha reuniões e eu procurei a sede da União Espírita Paraense, né? Aí comecei a frequentar aquelas reuniões, era de tarde, e soube, eu tinha, nessa época, 16 para 17 anos, eu soube que tinha um departamento de juventude. Eu digo, eu vou procurar. Aí comecei a frequentar o departamento de juventude, me entrosei, gostei, achei uma descoberta, assim, eu fiquei maravilhado com aquele convívio, né, com a mensagem. Que delícia, né? Jovem. Comecei a trabalhar na assistência social, a gente levava farnel, gêneros alimentícios, entregava nas vilas. Enfim, aquilo tudo era muito, muito entusiasmante. E em 1964, se eu não me engano, ou 65, houve em Marília, em São Paulo, a primeira confraternização das mocidades e juventudes espíritas do Brasil. E nós fizemos uma caravana de Belém do Pará para ir a Marília, né? Nessa primeira CONGEB. A FEB estava lá, então foi uma festa, 1.500 jovens de todo o país. Quando eu voltei de lá, eu estava assim, né, a mil, entusiasmado. Uma imersão dessas. No ano seguinte, eu, com um grupo de jovens, organizamos a primeira confraternização das mocidades e juventudes espíritas do Pará. A primeira CONGEB Pará. Bom, e aí foi aquele entrosamento. Eu atuava na União Espírita Paraense, logo em seguida, o mesmo grupo de jovens espíritas do qual eu participava, entre os quais tinha o Mário Barbosa, que ficou muito conhecido aqui no sul do país, porque ele esteve em São Paulo, na USE, e era um assistente social com ideias muito renovadoras. E eu trabalhei com ele na periferia de Belém do Pará e fundamos um grupo espírita, o Grupo Espírita Vinha de Luz. E atendia aquela comunidade, né? Era um trabalho social de significado, porque tinha escola e tinha um trabalho de educação daquela juventude, né? A gente trabalhava com eles dentro da realidade deles, aquilo que a gente chamaria hoje de pesquisa-ação, não é? Sim. Uma coisa que a gente vai pesquisar, mas que também se entrosa e convive com a comunidade. No estilo do Paulo Freire, né? Uhum. Isso, promovendo e não dando esmola, não dando só benefícios, mas fazendo com que a comunidade pudesse ter autossuficiência e autonomia. Uhum. Era esse o trabalho. Só que em 1974 eu já era vice-presidente da União Espírita Paraense e fui convocado para trabalhar na agência do Banco da Amazônia, do qual eu era funcionário, em Porto Alegre. Convocado não. Eu me inscrevi para uma vaga que existia em Porto Alegre, a convite da minha esposa, que ela sim tinha vindo a Porto Alegre um ano antes e tinha participado de um congresso de pedagogos, né, de orientadores educacionais. Sim. E ela ficou também entusiasmada com a cidade, né, e quis me trazer para Porto Alegre. Como tinha uma vaga, e eu estava querendo também sair de Belém do Pará, aventurar um pouco, aí nós viemos para cá, em 1974. Olha só! Aí começam as coisas, né? Daquilo que eu chamo assim, nós somos um tanto quanto dirigidos, às vezes, pelos espíritos, né, para determinadas coisas. E aí eu encontro em Porto Alegre, fui na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Na época, o presidente era o Hélio Burmeister. Ele me disse assim: Salomão, eu vou te sugerir, tu procures uma casa espírita que tem no bairro Menino Deus, é a Sociedade Espírita Luz e Caridade. Ela é dirigida pelo Maurice Herbert Jones, que é o vice-presidente aqui da federação. Ele é um cara muito bom, né? Tu vai gostar. E eu fui, procurei, eu acabei arranjando um apartamento para alugar no bairro Menino Deus, e no bairro ficava a Sociedade Espírita Luz e Caridade. No primeiro momento que eu pude, eu fui visitar a sociedade e já fiquei também empolgado, né,
com a receptividade, com carinho, como eu fui recebido. Era uma casa tradicional. Sim, né? sim. É uma casa tradicional. Porém, tinha uma característica, né? Ela era muito preocupada e voltada para o estudo sistemático do espiritismo. Sim. O Maurice Herbert Jones, quando chegou nessa casa, em 1968, era uma casa, eu diria assim, uma casa mista. Tinha até práticas um tanto misturadas com Umbanda. Tinha sessões de Umbanda e sessões kardecistas, né? E quando ele chegou lá, o pessoal da Umbanda reconheceu que a coisa ia mudar, né? Porque ele era espírita e eles sentiram que não ia ter mais chance para continuar aquele mesmo tipo de trabalhos. Que pena, né? Os próprios guias tomaram a iniciativa de comunicar ao Jones: olha, meu irmão, nós sabemos que agora, né, a nova direção da casa, e nós vamos encerrar nossas atividades aqui para que vocês possam seguir. E o Jones, então, a primeira providência que teve, porque com isso também aqueles frequentadores se afastaram da casa. Sim. Porque estavam ligados naquele tipo de trabalho. Sim. E aí ficou pouca gente, né? E o grupo que ficou resolveu começar a estudar o Livro dos Espíritos. Foi a primeira coisa, estudar o Livro dos Espíritos. Então, se criou o primeiro grupo de estudos da obra de Kardec. Isso em 68, 69. Quando eu cheguei em 74, a casa já tinha grupo de estudo, que na época estavam até utilizando o COEM. COEM é o Centro de Orientação e Educação da Mediunidade, um programa didático, pedagógico, muito bem organizado pelo Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba. Era famoso, o COEM ainda é muito usado, é um programa muito bem organizado de estudo do espiritismo. Sim. Naquela época era voltado mais para a mediunidade. E nós usávamos esse programa, mas ao longo do tempo nós fomos também adaptando. E o número de grupos de estudo na casa foi crescendo, coisa que não era muito comum nas casas espíritas, grupos de estudo doutrinário, e sim palestras de pregação evangélica, sobretudo, né? E o que é que nós fizemos? Em 1978, o Jones ele já era vice-presidente da federação, ele foi eleito presidente em substituição ao Hélio Burmastro, que encerrava o mandato dele. Sim. E eu estava, nessa época, em Manaus. Eu tinha ido porque aqui em Porto Alegre, a minha função no Banco da Amazônia não estava dando certo, e eu quis tentar uma nova função na agência de Manaus, e aí eu mudei com a família para Manaus, vivemos lá quase 2 anos. Sim. Também trabalhei lá na Federação Espírita Amazonense. Quando eu estava sendo nomeado diretor do Departamento Doutrinário da Federação Amazonense, aí o Jones me convida para ser o diretor doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Bom, então mas tu estava morando lá? Tu estava morando? Eu estava morando lá, passei 2 anos lá. Sim. E acabei voltando para o Rio Grande do Sul. E aí, quando cheguei aqui, já foi como diretor do Departamento Doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E isso em março de 78. Eu já estava com a nossa segunda filha. Sim. E quando nós assumimos a federação, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi lançar a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje todo mundo conhece o ESD. Sim. O ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita, é um trabalho feito em grupos e que surgiu na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em 1978, aproveitando a experiência que nós tínhamos desenvolvido na Sociedade Espírita Luz e Caridade, que era dirigida pelo Jones. Então, eu e o Jones fizemos uma parceria, né, dupla, lançamos essa campanha no Rio Grande do Sul e começamos a elaborar os programas, roteiros de estudo e mandávamos pelo correio para as casas espíritas que se inscreviam.
E aí começou o trabalho do ESD, né, que hoje é um trabalho que é desenvolvido pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, mas com um modelo que nem todo mundo aprova, porque eles passaram a usar apostilas ao invés de usar os próprios livros da codificação, os livros de Kardec para estudo, né? Aquelas apostilas, elas são, assim, estranhas, na minha opinião. Elas têm a comodidade de estar tudo ali, o que vai se estudar está tudo ali, só que aquilo está direcionado. Bem direcionado. E o ESD, quando foi criado, a intenção era permitir que os espíritas conhecessem a obra de Kardec. Claro! Não, com certeza. Era uma coisa desconhecida. Arrojado, né? Foi uma ideia muito arrojada, porque o espírita, ele vai procurar o centro espírita não pela obra, né? Ele vai por causa da mediunidade ou por causa de alguma necessidade física que, né? Normalmente é assim. E fazer a pessoa entender e conhecer é muito bacana, é muito legal. Daí a pessoa fica, ou não. Né? Um dos grandes problemas do espiritismo é justamente o desconhecimento, né? É o que o Herculano diz, né? O espiritismo é o grande desconhecido. Sim. Ainda continua sendo, mas menos, porque hoje me parece que quase todas as casas espíritas bem organizadas já possuem grupos de estudo doutrinário, estudo. É claro que cada uma faz o seu programa, usa o da FEB. Agora, as da Federação Espírita do Rio Grande do Sul não são mais usadas porque, quando nós saímos da federação, e eu já vou contar por que nós saímos da federação. Emenda, pode começar a contar. Quando nós saímos da federação, aí a nova diretoria não mais usou os programas que nós tínhamos deixado e passou essa tarefa para a FEB, né? Sim, Houve uma Eu acho que a FEB meio que impôs isso, sabe, Salomão? Para muitas casas. Foi o contrário, viu, Suzana? Tu acha? Foi o contrário. Porque quando nós implantamos o estudo sistematizado no Rio Grande do Sul, houve uma boa adesão, começamos a mimeografar, os programas eram mimeografados. Sim, eu me lembro. Entregue, mandava pelo correio para as casas espíritas. Sim. Agora, o roteiro era apenas uma orientação para o dirigente, o coordenador ou o monitor do grupo. Não tinha conteúdo para estudo. Ele dizia assim: o assunto é este, o tema está no Livro dos Espíritos, capítulo tal, até questões tais e tais, e a partir dali é que o coordenador, usando algumas técnicas que nós sugeríamos, técnicas de dinâmica de grupo, aí ele fazia aquilo, a sua reunião de estudos. Aliás, houve uma dificuldade nessa mudança de estratégia, digamos assim, para estudar espiritismo. Por quê? Porque nas casas espíritas o que tinha era palestrante, era pregador, especialmente pregador do Evangelho. Sim. Né? As palestras eram geralmente baseadas no Evangelho e serviam apenas para preparar as pessoas para tomar o passe depois. Né? E aí era uma pregação apenas. E o estudo sistematizado pretendia que as pessoas examinassem, pesquisassem, discutissem a obra de Kardec. E as pessoas que estavam sendo, digamos assim, designadas para assumir esses grupos eram pessoas habituadas a fazer palestra. E então reunia aquele pequeno grupo de 15 pessoas e fazia uma palestra. Né? Não dava chance para discutir. E se alguém perguntasse, provocasse alguma questão, já não podia, porque ia quebrar a harmonia da casa. Enfim, foi uma dificuldade, até que se começou a fazer cursos de preparação para os monitores ou coordenadores de grupos de estudo. Agora, o Maurício Herbert Jones, que era o idealista disso, eu fui apenas o executor. Né? A ideia partiu inicialmente dele. Houve uma mensagem do espírito Ángel Aguaró, que foi um presidente da Federação Gaúcha,
que, através da Cecília Rocha, que era uma médium e dirigente da Federação Gaúcha, deu uma mensagem estimulando que a Federação lançasse uma campanha para valorizar o estudo das obras de Kardec. Ai, que bacana. E foi nessa ocasião que nós resolvemos, com base no estímulo dessa comunicação, Sim. realizar uma campanha de estudo sistematizado. Parece que tudo estava confluindo para isso, né? Todas as coisas estavam aqui no Rio Grande levando. do Sul, tu já deve saber que havia uma experiência muito boa da chamada evangelização infantil. Sim. Né? O Rio Grande do Sul foi líder nesse trabalho em todo o Brasil, a evangelização infantil. Claro que a expressão hoje não é adequada, a gente o nome nós melhor tínhamos falar que... em educação espírita para a infância. Exatamente, né? Mas não evangelização. Mas era um trabalho que estava Sim. fluindo, estava tendo muito êxito. E a ideia que eu tive foi assim: bom, se a federação manda planos de aula para os evangelizadores, tem uma comissão na federação que prepara os roteiros e manda para as casas espíritas, a gente pode fazer de maneira semelhante. A gente prepara aqui roteiros de estudo sistematizado e manda para os centros espíritas, para eles se orientarem como fazer a reunião em grupos. Não fazer palestra pública, e sim reunião em grupos. Sim. Porque essas reuniões elas também têm a vantagem de agregar mais, de criar vínculos mais firmes dentro da casa, de despertar vocações, despertar lideranças, porque aquele convívio as pessoas acabam descobrindo os valores que se têm. Inclusive, a mediunidade começa a ficar um pouco mais aparente e com mais serenidade para o médium. E mais segura também, porque com o conhecimento doutrinário, o trato da mediunidade se torna muito mais firme, mais racional, né? Menos envolvido em crendices, em superstições. E tal. Então, eu dirigi grupo de estudo, sabe, Salomão? No início dos anos 90, eu dirigi durante uns 8 anos grupos de estudos aqui. Mas daí eu comecei a passar para a ser palestrante, daí ficava muita coisa, né? Senão daqui a pouco tu tá todos os dias da semana no centro espírita, né? É muito, muito pesado, né? Mas é uma experiência muito linda dirigir um grupo ali, sabe? Muito lindo. Ver como as pessoas vão melhorando, assim, em termos de conhecimento mesmo, sabe? Vão... Exato. Muito bacana. E sabe que quando nós estávamos então na federação, que eu disse que o Maurício Jones assumiu a presidência da federação em 1978. Sim. Nesse ano eu assumi o departamento doutrinário e já lançamos a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. Com as apostilas. Não eram bem apostilas, a gente mandava os roteiros. Os roteiros, né? sim. Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver um desses roteiros numa das casas que eu trabalhava. Isso, era mimeografado, feio aquele roteiro. Né? Então, depois, no ano seguinte, em 79, o Jones, que era o presidente da Federação Gaúcha, e participava das reuniões do Conselho Federativo Nacional, lá em Brasília. Aliás, inicialmente ainda era no Rio de Janeiro. E, posteriormente, em Brasília, levou a ideia, a proposta dos gaúchos, de que a FEB deveria também lançar uma campanha semelhante em nível nacional, já que aquilo era... O Jones argumentava assim, que depois de 100 anos de espiritismo, só agora as casas espíritas se estruturavam para estudar sistematicamente o espiritismo. Sim. Porque antes o estudo era feito autodidata, né? Eram as pessoas que Cada um por si, né? Cada um por si. Isso. Claro que tinha havido experiências anteriores de implantação de estudo, de curso de espiritismo. Já havia... O próprio Bezerra de Menezes tinha tentado implantar um curso de médiuns na Federação Espírita Brasileira, mas não houve receptividade, então não funcionou.
Teve o trabalho da Aliança Espírita Evangélica em São Paulo, que já realizava também um trabalho de estudo doutrinário, era chamado iniciação espírita ou iniciação evangélica. Não me lembro bem da expressão, mas era um curso bem longo. Sim. Para a formação de trabalhadores. Enfim, já havia algumas experiências, né, nesse sentido, mas sempre muito contaminadas por um religiosismo, né, exacerbado. Né? Uhum. E o programa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul se voltava mais para Kardec. E nessas andanças nossas na obra de Kardec, nós começamos a perceber e fomos tocados, na ocasião, isso já final de 1978, por ideias que estavam vindo de São Paulo. E todo mundo já ouviu falar no chamado Grupo de Santos, que era um grupo de não religiosos e que estavam causando celeuma lá na União Espírita, na União das Sociedades Espíritas de São Paulo, porque eram liderados pelo jornalista Jaci Regis e um grupo de pensadores, especialmente de Santos e da capital também, de São Paulo, que ficou chamado de Grupo de Santos, né? Mas era um grupo, na época, chamado... É a CEPA, né? Ainda não era a CEPA. Ainda não é. Mas o Jaci Regis, ele estava, digamos assim, reiniciando a discussão do caráter religioso do espiritismo. Essa discussão já tinha existido no movimento espírita brasileiro lá no início do século XX, com o Bezerra de Menezes, que era o representante dos místicos ou dos religiosos. Sim, ele era. O professor, jornalista, professor Afonso Ângeli Torteroli, que era líder dos não religiosos, chamavam-se científicos. Ainda não usava a expressão laica, porque Sim. O laico surgiu mais recentemente, né? E então já havia essa briga, né, entre os religiosos e os místicos, ou os científicos e os religiosos. E naquela época os místicos venceram essa peleia, né? Claro, porque o Bezerra de Menezes conseguiu liberar, pacificou o pessoal todo. Sim. E impôs, né, na Federação Espírita Brasileira o estudo do rustanguismo, Sim. que contaminou, né, todas as práticas religiosas nos centros espíritas do Brasil. Né? Uhum. E aí, com isso, a obra de Kardec foi deixada, né, lá para trás. Sim. O Estatuto da Federação Espírita Brasileira, não na época de Bezerra de Menezes, mas logo depois, na gestão do... Eu não me recordo o nome todo, era Cirne Lima, se eu não me engano, eu não me lembro bem do nome todo do presidente. Nessa gestão, acho que foi em 1917, que foi introduzido no Estatuto da FEB a obrigatoriedade do estudo do livro de Rustang, isso, e que só foi retirado agora, recentemente, em 1910. Acho que foi em 1990. Não, foi agora, não, muito agora. 2010, eu acho. Acho que foi faz uns 3 anos, porque eu até fiz um videozinho falando sobre isso. Faz pouco tempo. Tiraram do estatuto, mas na prática não mexeram em nada, né? Continua a lá mesma coisa. Né? Aquele grupo de estudos Ismael deles continua lá sendo então, rustanguista. A Federação Gaúcha levou a proposta para o Conselho Federativo Nacional para que a campanha fosse ampliada para todo o Brasil. Isso levou 5 anos para a FEB finalmente aceitar essa ideia, porque eles achavam que estudar espiritismo ia despertar a vaidade dos espíritas, ia elitizar o movimento espírita. Vejam bem, então, estudar Kardec era algo que ia ser prejudicial. E, no entanto, acabou. O Jones, que era o presidente, numa das reuniões lá, chegou a desafiar. Bom, então, eu estou propondo que a FEB lance
a campanha de estudo sistematizado 100 anos depois do Espiritismo ter nascido. Se esse conselho não aceitar, eu quero que fique registrado em ata a recusa de que a Federação Espírita Brasileira não quer estudar, não quer promover o estudo da obra de Kardec. E aí acabaram aprovando, né, a toque de caixa, porque o Jones desafiou. Sim. E foi aprovado. Então, a FEB acabou lançando essa campanha, depois deu esse formato de apostilas, e hoje ela é aceita em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Nos países em que os brasileiros criam grupos de espíritas, de estudos espíritas, eles também usam o estudo sistematizado da FEB. Bom, estão estudando, já é alguma coisa. Né? Eu não usava. Eles vinham para mim com aquela apostila, eu escondia ela. Tem muita gente que não usa e não gosta. Horrível aquilo. Aquela apostila da FEB, ela é muito direcionada, ela é muito limitante. Muito limitante. Ela não é assim uma instrução de como tu vai dirigir o grupo, ideias de dinâmica. Exatamente, ela dá respostas ali. Ela dá respostas. Não, eu escondia. Um jornalista muito famoso, Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos, ele é um rustanguista ferrenho e no tempo do Armando de Oliveira Assis, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, ele escreveu uma série de artigos condenando certas práticas do movimento espírita. Até muito interessante, ele denominou essas práticas de o atalho e publicou no Reformador por várias edições. E agora, com o estudo sistematizado, ele lançou uma campanha contra o ESD, né? Atacando o ESD, porque ele achava que o ESD era um renascimento da escolástica da Igreja e que isso iria acabar distorcendo e criando doutores em espiritismo e pós-graduação e não sei o quê, aquela coisa apenas acadêmica, né? E ele temia por isso, ele condenava o estudo sistematizado. Mas, enfim, o estudo sistematizado é um estudo que estimula o contato do espírita com as obras de Kardec. Claro que sim. Agora, o programa pode-se usar qualquer programa, desde que se estude, né? E não sacralizar a obra, né, Salomão? Estudar, isso, encarando a obra sem sacralizar a obra. Tem que questionar algumas coisas, tem que... Aí entra a cepa, né? Porque o Jaci Regis, em São Paulo, na cidade de Santos, ele começou a promover aquilo que ele chamou de Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita. Eram encontros, era quase que como congressos que reuniam espíritas de todo o país, e os trabalhos eram feitos da seguinte maneira: se eu quisesse apresentar um trabalho, eu me inscrevia, escrevia o texto, o trabalho todo, e encaminhava para a comissão organizadora. E a comissão organizadora não fazia nenhuma censura ao trabalho. Ou seja, o que eu quisesse falar, desde que relacionado com o espiritismo, né, desde que fosse baseado, fundamentado em Kardec, era inscrito. Não havia nenhuma seleção daquilo que fosse inconveniente, interessante para nós. Que, aliás, é um procedimento que a CEPA também mantém. Quando ela realiza um congresso e as pessoas se inscrevem nos congressos, podem trazer trabalhos até mesmo com teses que contrariem as posições da CEPA. E ela se dispõe a dialogar, trocar ideias sobre aquilo, mas não recusa, não censura, não cancela ninguém por causa disso. Né? E esses simpósios brasileiros do pensamento espírita reuniam pensadores espíritas e se realizaram durante 15 edições. Uma dessas edições foi feita excepcionalmente em Porto Alegre.
daí que tu teve contato. E foi a Sociedade Espírita Luz e Caridade quem organizou. Só que já não era mais com esse nome. A Sociedade Espírita Luz e Caridade tinha mudado de nome na década de 90, passada a se chamar Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Esse Centro Cultural Espírita de Porto Alegre era um centro insubordinado no sistema federativo aqui do Estado, né? Eu já fui nesse centro. Eu já fui, já estive. Há muito tempo atrás. Nós fizemos vários eventos que convidávamos gente de todo o Estado. E a Federação Gaúcha não gostava disso, porque nós estávamos usurpando uma atribuição que era dela, né? Sim. Quando nós organizamos aqui o simpósio o simpósio brasileiro do pensamento espírita, que era organizado pelo Jaci Regis, lá em Santos, esse é um simpósio nacional. Aí, pronto, a Federação Gaúcha não admitiu mais, porque era um abuso. Nós estávamos nos superpondo ao Estatuto da Federação Gaúcha. Sim, sim. Daí, ao mesmo tempo... Aí as vaidades falaram mais alto, né? Ficaram... Não, é uma questão de preservar, né, a sua jurisdição, o seu poder. Nós estávamos invadindo, né, a competência que era do órgão federativo. Mas nós já estávamos aderindo a essa postura de liberdade que o Espiritismo deve dar às pessoas, né? O Espiritismo é uma doutrina livre pensadora e que não pode estar cerceando, limitando, tentando padronizar as coisas, unificar, não é? E aí organizamos em Porto Alegre um simpósio brasileiro do pensamento espírita. Aí a turma lá de Santos veio para cá, foi um trabalho excepcional. E, na mesma época, nós tínhamos conhecido o John Aspurua, que era... Isso foi em 1993, por sinal, nós estávamos lá em Santos, eu e o Milton Medrano Moreira estávamos em Santos participando do simpósio organizado pelo Jaci Regis. E o John Aspurua tinha sido convidado por ele para visitar esse simpósio. E, conversando com o John, que é um psicólogo e é um líder espírita extraordinário da Venezuela, ele nos convidou para nos filiarmos à CEPA. Na época, era a CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, que a FEB não aceitava no Brasil. Sim, a FEB já... A FEB, tinha tido uma experiência, porque a CEPA foi fundada na Argentina, em Buenos Aires, em 1946, no seu primeiro congresso. E, em 1949, 3 anos depois, realizou o seu segundo congresso no Rio de Janeiro, no Brasil. Um congresso que foi organizado pela Liga Espírita do Brasil, que era um órgão que estava tomando a liderança do movimento espírita de unificação no Brasil, porque a FEB era inoperante naquela época. Então, havia um órgão que estava preenchendo essa lacuna, né, de coordenar, de aglutinar os espíritas, e era a Liga Espírita do Brasil. Deolindo Amorim era da Liga Espírita. E organizaram, então, o congresso da CEPA, o segundo congresso da CEPA, no Rio de Janeiro, em 1949, outubro de 1949. E, nessa época, por uma articulação, né, da FEB com alguns presidentes de federativas estaduais que estavam participando do congresso da CEPA, reuniram-se lá na sede da Federação Espírita Brasileira, e dali surgiu uma ata, ele conseguiu convencer o pessoal a assinar uma ata que iria unificar o movimento espírita brasileiro com a criação do Conselho Federativo Nacional. Foi aí que surgiu o célebre Pacto Áureo, né, que se comemora hoje como o grande momento do espiritismo brasileiro, que tinha lá uma meia dúzia de representantes estaduais e assinaram aquela ata, que depois foi cognominada de Pacto Áureo.
Alguns também depois chamaram de pato aéreo. Sim, jocosamente, né? Decretaram o fim das pesquisas, o fim dos estudos, o fim de toda a parte intelectual, né? Científica do espiritismo. Sim, porque aí o Conselho Federativo Nacional passou a ser constituído pelos representantes estaduais que eram nomeados ou eram indicados, porque nem todos podiam se deslocar. Por exemplo, lá de Belém do Pará não podia estar em reunião lá no Rio de Janeiro, então assinar. Pronto. Eu queria dar um destaque especial para essa presença da cepa no Brasil, que começou lá em Santos, em 1993, com a vinda do John Aspurua, e que nos convidou para integrar os quadros da Confederação Espírita Pan-Americana, que na época era esse seu nome. Atualmente é CEPA, Associação Espírita Internacional. Sim. E continua só a sigla, né, Salomão? A sigla continua mesmo. A sigla nós mantemos, não é? Sim, é bom. Até porque ela tem vinculação com aquela imagem que está nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é a cepa também, não é? Sim, aquele cachinho de uva, né? Bonitinho. Isso. Então, no ano 2000, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre foi designado para organizar ou sediar, aqui em Porto Alegre, o 18º Congresso Espírita Pan-Americano, né? E tivemos aqui em Porto Alegre cerca de 400 pessoas de várias partes do Brasil e escolhemos um tema que deu muita margem para debate, para polêmica. O tema era uma pergunta: deve o espiritismo atualizar-se? Né? Eu imagino. Enfim, não era nenhuma afirmação, a gente não estava dizendo que tinha que atualizar-se. Entretanto, a provocação... o auê que eles devem ter feito com isso. Isso, a provocação era justamente para que os espíritas se manifestassem, discutissem o assunto, porque Allan Kardec havia se preocupado com isso, né? Na Gênese e no livro Obras Póstumas, vamos encontrar muitas afirmativas de Kardec que o espiritismo não poderia se imobilizar sob pena de suicídio. Exatamente. E que ele precisaria acompanhar o progresso. E onde o progresso, onde o avanço do conhecimento indicasse que o espiritismo estivesse em erro, em equívoco, em algum ponto, que o espiritismo se alteraria naquele ponto. Bom, nós convidamos para esse congresso tanto a Federação Espírita Gaúcha quanto a Federação Espírita Brasileira, e ambas se negaram a participar, sob o pretexto de que não iriam prestigiar um evento em que pessoas, seres humanos, iriam discutir modificações nos postulados básicos do espiritismo. E não era nossa intenção mexer nos postulados básicos do espiritismo, né? O argumento da FEB, especialmente, era de que a atualização do espiritismo, se tivesse que ocorrer, teria que ser por iniciativa dos espíritos superiores. Meu Deus. Quer dizer, aos homens não competia essa tarefa de atualizar. É claro que a CEPA nunca teve a pretensão de atualizar o espiritismo, porque o processo de atualização de qualquer ciência, não é? É um processo complexo em que é preciso que haja consensos estabelecidos de várias fontes. Não é um congresso que vai dizer assim: a doutrina espírita está modificada neste ponto. Isso não teria autoridade nenhuma, né? A CEPA nunca pretendeu isso. Mas, como ocorre nos congressos da ciência, de qualquer área de conhecimento, os especialistas, os estudiosos, os pesquisadores apresentam as suas teses. Sim, levantar questões. E as questões, as propostas, e essas questões são examinadas pelo conjunto e alguns vão recusar, alguns vão aceitar, outros vão rever aquelas mesmas aquelas postulações e vão modificá-las também, e dessa maneira as coisas vão se atualizando.
Quer dizer, o processo é um processo dinâmico e complexo, não é uma instituição que vai determinar, nem a FEB determinaria que a atualização do espiritismo se deva fazer neste ou naquele ponto. Até porque a FEB acha que só os espíritos superiores poderiam fazer isso, né? Enfim, a coisa hoje já se observa que muitos pensadores espíritas, muitas instituições espíritas já analisam a obra de Kardec e já oferecem contribuições para a melhoria de alguns pontos da obra de Kardec. Muitas ficaram defasadas, muitos conceitos são ultrapassados. Com certeza. Né? Conceitos sociológicos. Muita coisa que pode ser trazida sem ferir a obra de Kardec. Exatamente. Aqueles conceitos precisam ser trazidos para a modernidade. Então, não há nenhuma agressão ao texto de Kardec. O texto de Kardec é intocável. Nenhum autor deve ter a sua obra mexida por ninguém. Isso está garantido pelo direito internacional de autorias. Né? Enfim, ninguém pode mexer no texto de qualquer autor. E as coisas estão melhorando nesse sentido. Já há muitas iniciativas e, dentre essas iniciativas inovadoras, nós temos visto com muita esperança, né? E com muito otimismo o surgimento e o crescimento dos coletivos espíritas. Sim. Progressistas, não é? Que, apesar de terem nascido em função de um momento político determinado e infeliz que o Brasil atravessa, eles estão trazendo uma contribuição muito grande para a reflexão, especialmente dos temas relacionados ao humanismo, aos direitos humanos, às questões sociais, que o espiritismo tradicional geralmente não considera, né? Ou apenas olha sob o olhar caritativo, né? Como o dever dos espíritas de prestar caridade. Sim. E ficar em paz com a sua consciência. A oportunidade de debate está surgindo, é altamente enriquecedora. Muito. Então, é um momento muito rico, esse. Muito com essas iniciativas, esperamos que elas contribuem para arejar o movimento espírita tradicional, apesar de se considerar que isso é bem mais difícil. Sim. Eu quero destacar também um outro aspecto que está surgindo recentemente, que é a iniciativa de uma aproximação maior dos espíritas, das várias correntes, das várias vertentes que existem no movimento universal. Né? Sabemos que o espiritismo não é monolítico, né? Existem vários espiritismos. Né? Tem espiritismo religioso, tem espiritismo evangélico, tem espiritismo kardecista, tem espiritismo laico, tem espiritismo rustanguista, enfim, tem um monte de espiritismos, cada um defendendo a sua bandeira. Né? Mas hoje está havendo um movimento que vai acontecer em abril do ano que vem e vai ser um mês inteiro de realizações, claro que são virtuais, no campo da divulgação do espiritismo, com a participação de mais de 37 países. Ai, que lindo! Sob a liderança de um grupo de líderes que não são necessariamente de nenhuma federação estadual ou nacional. É um grupo que eu vou nominar alguns nomes, que são... o primeiro seria o Rubem de los Santos, que é um uruguaio, que coordena um movimento espírita no Uruguai, chamado Espiritismo em Uruguai, que não é vinculado à Federação Uruguaia. Há um representante brasileiro, que é da Fundação Espírita André Luiz, o André Marosso, um representante do movimento francês, que é o Charles Kempf, e do Reino Unido, a Elsa Rossi, também uma líder muito conceituada. Enfim, são espíritas do campo religioso.
e que estão nos dando oportunidade, a CEPA, que é uma instituição laica e livre pensadora, de participar. Ou seja, é um passo na aproximação entre essas duas correntes que são marcantes no movimento espírita mundial. E que, acredito, vai redundar, né, em proveito para todos. Ai, com certeza. Depois desse evento, a gente volta a se falar, e aí tu vem trazer as novidades do evento. Conta pra gente daí o que aconteceu. Tu vai participar desse... Sim, nós vamos participar. Não necessariamente eu, mas pelo menos a Jacira, que é a presidente da CEPA, né, deverá estar presente, porque cada instituição terá direito a um representante, porque são 30 dias, e cada país terá um dia só para apresentar uma live e uma TED, quer dizer, que é uma pequena conferência. Olha só, vai para ser expor as suas ideias. Né? Nossa, vai ser muito bom. Salomão, mostra para mim de novo o teu livro. Eu quero que... olha só, eu quero que as pessoas procurem esse livro. Bom, ele não está nas livrarias, mas ele pode ser encontrado no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Olha aí. Eu vou deixar o link do Centro Cultural Espírita nos comentários, Salomão. Que quem tiver interesse de conhecer pode entrar em contato com você. Se chance também, eu mostro esses aqui, que são Espiritismo e Pensamento Atual da CEPA, para quem tem interesse. E este aqui, a CEPA e a Atualização do Espiritismo, que contém trabalhos selecionados do congresso que a CEPA realizou no ano 2000 em Porto Alegre. E também aqueles que queiram acessar no site da CEPA, que é www.cepainternacional.org, vão encontrar livros digitais, e-books, que estão sendo recentemente lançados pela CEPA, sobre os mais diversos temas básicos do Espiritismo. Sim, e podem ser baixados. Isso, são baixados gratuitamente para a leitura de quem quiser. O Milton, inclusive, que vai ser um dos próximos convidados teus, né? Sim, vou conversar com ele amanhã. Escreveu junto comigo um livro, foi o primeiro da série, que é O Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora. É sensacional. Olha, eu estou muito contente de conhecer vocês. Eu sempre tive a impressão que o movimento CEPA foi assim, muito sabotado, foi muito boicotado, porque nós aqui, eu falo aqui do interior do Rio Grande do Sul, nós não tínhamos contato, não se sabia, sabe? Os dirigentes do centro simplesmente não tocavam em nada que pudesse lembrar a existência da CEPA. Depois de muito tempo, eu mesma sozinha que fui pesquisando e agora, nesse momento da pandemia, que as coisas estão mais virtuais, é que eu estou entrando em contato mesmo com as pessoas. Muito bom saber da existência de vocês, da resiliência e força, né? Porque num movimento tão assim, místico e cheio de coisas, manter o livre pensamento é uma decisão valorosa. Adorei falar contigo. Adorei. Muito bom. Foi uma aula. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. E espero que a gente possa ter outros encontros, inclusive presenciais aqui em Porto Alegre. Vamos promover alguns eventos. Vamos pensar nisso, com certeza. E agradecer também pela audiência, né? Por aqueles que com paciência, estão nos ouvindo. Sim. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, viu? Foi uma delícia conversar contigo. Eu viajei no tempo, foi uma verdadeira aula para mim e eu acho que para os que vão ouvir também. Fica bem. Um grande beijo. Obrigado. Até a próxima. Até, tchau. Querido. Tchau.